Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sinto uma graça, irmão, nessa noite, pastor. Aleluia. Diante de ti, tudo é diferente. Diante de ti, não posso negar. Diante de ti, tudo é transparente. Diante de ti, não é fácil falar. Diante de ti, não consigo esconder, pois tu me conheces, mesmo antes de nascer. Diante de ti, agora eu estou. Quero te contar, quero te falar tudo que sou. Não tenho, não posso, não faço, nada sou. Sou fraco e perfeito, Senhor. Eu erro muitas vezes tentando acertar. Reconheço, sozinho não dá. Sou pequeno, sou carente de sentir tua presença. Me dá forças, me ajude a chegar. Mas eu não desisto de você, Senhor. És pra mim uma joia rara de maior valor. E eu sei que enquanto estiveres do meu lado, consigo vencer. Eu tenho, tudo posso em ti. Tu és o grande eu sou pra mim. Sou forte e já não estou sozinho, pois nesse meu caminho ao meu lado sempre estás. E é por isso que eu ainda estou de pé, pois tu não me deixas um só instante. E às vezes quando eu penso em parar, eu escuto tua voz comigo falar. Estou contigo, descansa, se acalma, aquieta-te, espera, por você vou pelejar. Eu sou grande, sou tremendo, sou teu Deus, o teu alento. Confia e deixa de reclamar. A tua vida está em minhas mãos. É de mim de onde vem a solução. Te preparas porque tu irás cantar, me agradecer, me glorificar.
deixas um só instante. E às vezes quando eu penso em parar, eu escuto tua voz comigo falar. Estou contigo, descansa, te acalma, aquieta-te, espera, por você vou pelejar. Eu sou grande, sou tremendo, sou teu Deus, o teu alento. Confia e deixa de reclamar. A tua vida está em minhas mãos. E é de mim de onde vem a solução. Te preparas porque tu irás cantar, me agradecer, me glorificar. Aleluia! Eu sou teu Deus. Aleluia. O teu amigo. Amém? Glória a Deus. Irmão, pode sentar. Aleluia. Eu gosto desse louvor, irmão. Um louvor muito lindo. Eu amo esse hino. É muito tremendo, né? O pastor falou algo interessante, né? No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando a gente pensa que está fraco, a gente está forte, né? Mas quando pensamos que estamos fortes, a gente está fraco. Não é assim? Quando a gente pensa que pode, que faz, que manda, eu sou, eu tenho. Aí Deus diz: você nem tem, nem pode, nem é e nem faz. Agora eu tenho, eu posso, eu mando e eu faço, né? O nosso Deus, Ele é o Deus que faz todas as coisas. Infinitamente além daquilo que pensamos, imaginamos ou podemos pedir a Ele. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, o versículo 19. Amém? Só uma reflexão rápida, e também vou deixar algo para a sua vida, porque olhando para esse tema, né, culto de missões, hoje o último culto de missão, mas a missão não parou, viu, irmã? A missão ela continua, e nós temos essa missão de levar a palavra do Senhor aonde a gente chega, né? Aonde o Senhor, Ele nos leva. Louvado seja Deus. Mas fazer a missão, irmão, é para aquele que está disposto, é para aquele que tem desejo, é para aquele que está disponível, é para aquele, aleluia, que ama fazer a obra do Senhor. Porque se não tiver amor, não tem como você fazer missão. Quando nós olhamos para a palavra missão, nós lembramos logo dos missionários ou missionárias. Mas eu quero dizer a você aqui nessa noite, que todos nós que estamos aqui somos missionários e missionárias do Senhor. Quando a gente fala culto de missão, está se referindo a todo o corpo da igreja. Está se referindo aos obreiros, está se referindo ao porteiro, está se referindo aos presbíteros, evangelistas, diácono, está se referindo à pessoa do pastor, está se referindo a você que está na banca. Todos nós somos missionários, somos mensageiros da palavra do Senhor. Por que, irmão, nós somos mensageiros? Porque um dia eu e você andava desgarrado, mas através de alguém que levou a missão, por isso nós estamos aqui. Então é um dever da gente, não só um dever, mas mais que uma obrigação. Não que a gente deva fazer por obrigação, mas por amor a palavra do Senhor. Nós temos esse dever de levar, porque um dia alguém trouxe essa missão, e essa missão que a palavra nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Amém?
Livro de Mateus, capítulo 28, o versículo 29 diz assim: Jesus disse aos discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Uma palavra bastante poderosa, uma palavra abençoada. Eu até botei alguns requisitos aqui, irmão, não gosto muito de esboço, né? Como eu falei, eu confesso que o pastor me pegou, né, em questão de missão, você falar um pouco, né, da missão que você fez, é um pouco estreito, irmão. Amém? Mas é um tema muito bom, culto de missão, né? Esse é uma palavra muito boa, uma palavra que excede muito as nossas vidas, né? É bom quando você junta ali os obreiros e o pastor chama os obreiros e venha cá, que nós vamos conversar, né? Servir, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Missão significa, irmão, propagar o evangelho, aleluia, da igreja de Cristo, né? Propagar o evangelho. Missão significa isso, né? Propagar o evangelho. Se a gente for falar de missionário, existem muitos tipos de missionário, né? Existe missionário, né, de várias igrejas, igreja católica e outras demais igrejas. Existem vários tipos de missionário. Existe missionário de empresas, de tudo. Mas a missão que nós queremos falar, a missão que nós devemos aprender é a missão de Cristo, é a missão da salvação, é a missão que nos alcançou. Então, missão é isso. Missão significa pregar o evangelho, propagar o evangelho a toda a igreja. Eu fui ver, irmão, a expressão do significado da expressão míssio, né? A expressão míssio, a expressão vem, segundo estudiosos, diz que vem do latim. Dizem eles que são um mito. Eu não gosto muito, irmão, de estudar o Google, porque hoje em dia você entra no Google para olhar algumas coisas da palavra do Senhor, e hoje ela ensina muito sobre mitologia gregoriana, né? É onde vemos que o povo de Deus, o povo evangélico, tem muito, possamos dizer, cauterizado a sua mente por não estudar verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus. Então, temos que ter esse cuidado. Então, isso é uma palavra, uma expressão que vem do latim, significa enviado de Deus, ou seja, a missão do Senhor, aleluia, no sentido de ser enviado para evangelizar a palavra de Deus. Então, míssio significa isso, expressão que vem do latim, que significa o envio de Deus, ou seja, a missão de Deus, aleluia, no sentido de ser enviado para evangelizar a palavra do Senhor Jesus. Mas quando eu olho, irmão, para esse tema que o pastor colocou, missão, né, culto de missão, quando eu olho para essa expressão, eu começo a me lembrar da vida de Abraão. Né? Porque a vida de Abraão, possamos pegar ela para nós. Porque assim como foi na vida de Abraão, assim também é nas nossas vidas, ou assim foi na sua vida, ou é na sua vida. Sabemos que quando Abraão estava em casa, Deus falou com ele. E quando Deus chamou Abraão, Deus disse: saia do meio da sua parentela, unisse à sua mulher e vá até o lugar aonde eu lhe ordenar. Deus, ele chamou Abraão, aonde Abraão não conhecia Deus, aonde Abraão não via Deus, mas Abraão conseguia ouvir e sentir a sua presença. Missão é isso, irmão, é eu não enxergar o Deus que eu sirvo, é eu não conseguir ver ele, mas sentir e ouvir a sua voz, aleluia, o chamado que ele tem para a minha e para a sua vida. Abraão foi chamado, sem saber para onde iria, sem saber o seu paradeiro. Abraão foi chamado, Abraão não tinha onde reclinar a sua cabeça. Abraão não tinha uma casa própria. Abraão não tinha um paradeiro próprio. Abraão não tinha o seu palácio, onde ele chegasse e dissesse: pronto, aqui termina a minha jornada. A vida de Abraão, irmão, foi armar tenda e desarmar tenda. Arma tenda
e desarma a tenda. Porque quando Abraão chegava no lugar que Deus enviava, Deus dizia: Abraão, desarma a tenda e vá até outro lugar que eu estou te ordenando. Porque tudo, irmão, tem um propósito de Deus em nossas vidas. Eu aprendi, irmão, durante a minha jornada, que quando eu olho demais para o que está acontecendo na vida do meu irmão, eu não consigo viver o que Deus tem para a minha vida. Porque quando eu olho para alguém passando um processo, eu não consigo entender que é o agir de Deus na vida daquela pessoa. A gente não consegue entender. Porque as coisas de Deus, para o homem natural, é loucura. Mas para o homem espiritual, é o poder do Senhor. Então, quando eu olho para Abraão, eu olho para a minha vida. Eu passei aqui em Riacho das Almas, foram 9 anos. 9 anos. Praticamente morando na mesma casa. Né? Daquela casa a gente só se mudou uma vez e depois voltou para ela novamente. E de vez em quando eu não penso mais na casa. Às vezes nem penso nem em vir para Riacho mais, mas Deus tem promessa. Deus disse que a obra ainda não terminou. Eu não me esqueço do primeiro dia e que Deus chamou para a gente vir para Riacho. Hoje eu aprendi em decorrer do processo de Deus para a minha vida, para a minha família. Hoje eu aprendi a discernir a voz de Deus e a obedecer ela no tempo oportuno, no tempo que Ele quer que a gente obedeça. Né? É o discernimento. O maior dom é o dom de discernimento, irmão. Então eu me lembro desde o primeiro dia, pastor Roberto, e que o Senhor nos chamou. Mas quando o Senhor nos chamou, até então eu não entendia o que Deus queria para as nossas vidas. Né? Porque fazer missão é isso, é você parar, é você estar atento à voz do Senhor para que você possa entender o que Deus quer para a tua vida, qual o chamado que Ele tem para a sua vida. Uma coisa que eu amo, irmão, eu amo a obra de libertação. A obra de libertação é uma maravilha. Eu amo a obra de libertação. Quebrar, aguidar, mandar o demônio embora no nome de Jesus, coisa boa. Porque uma das coisas que eu aprendi para você quer ser missionário, você quer ser um obreiro da casa do Senhor, quer fazer a missão, primeira coisa que a gente tem que ser é liberto. Porque não tem como eu fazer a missão do Senhor se não haver uma libertação em minha vida. O Senhor, para poder lhe mandar os discípulos e pregar o Evangelho, primeiro o Senhor tratou com os discípulos. Assim Ele trata com as nossas vidas. Esse tempo agora que eu estou em Caruaru vai fazer 2 anos. O Senhor me ensinou algo. Eu entendi, eu conversando com a minha esposa, eu digo, minha filha, eu entendi uma coisa. Que às vezes Deus coloca a gente em certos lugares, não para mudar o lugar, mas para Deus mudar a gente. Porque é necessário, por mais que a gente faça obra, por mais que a gente faça missão, por mais que muitas vezes o Senhor nos liberte, Ele precisa tratar com a gente primeiro. Porque Paulo disse assim, olha, eu, Paulo, o mais que amo, mas o menos sendo amado. Paulo disse, eu amo vocês tanto, mas vocês não me amam do jeito que eu amo vocês. Então eu me lembro, irmão, do primeiro dia que Deus nos chamou, faz 9 anos, mas eu lembro. E eu comecei a entender o que Deus queria. Mas você pode até dizer assim, mas por que o Senhor passou 9 anos, tomou conta de igreja e por que agora parou? Porque muitas vezes, irmão, às vezes o Senhor está tratando com a igreja por amor de uma vida. Porque quando toda uma vida, quando toda uma igreja, todo um rebanho não quer nada com Deus, muitas vezes Deus tira aquela pessoa que está ali, que ninguém está valorizando para colocar em outro lugar. Deus tira. Ou muitas vezes porque Deus nos leva para nos ensinar. Missão
Às vezes nós cuidamos tanto das nossas coisas, cuidamos tanto do nosso negócio e esquecemos também de cuidar das coisas de Deus. E eu me lembro do primeiro dia, não me esqueço, pastor, do primeiro dia que Deus começou a nos chamar. Eu me lembro que Deus usou um vaso para Daniele e falou assim: eu tenho uma obra contigo e com o teu. Falou com ela, não foi comigo. E eu me lembro que tinha uma obra lá em Bonito, que um pastor queria que a gente fosse para lá, morasse lá, tomasse conta da obra. Eu digo: primeiro a gente vai orar, para ver se é da vontade de Deus. Eu sei que um dos primeiros princípios de Cristo é a obediência. Mas eu acredito que o pastor não vai te colocar em uma obra missionária sem antes primeiro ele orar ao Senhor. Eu tenho o meu pastor, eu obedeço a ele, mas ele também não faz nada por conta própria. Ele ora. Será que é ele, Senhor, que eu tenho que levar? E eu me lembro que Deus tinha falado isso para ele, e a gente fazia uns cultos, e o pastor queria que a gente ficasse lá. Eu digo: não, vamos orar. E aí Deus me mostrou a gente passando uma grande dificuldade. Eu digo: varão, não dá não. Ore primeiro a Deus. Será que o Senhor orou a Deus para ver se é para a gente ir ou não? E ali Deus foi trabalhando. Deus foi agindo em nossas vidas. Missão, irmão, é você viver, foi falado aqui, na dependência de Deus. Missão é você viver na confiança dEle. Foi falado aqui que quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Quando Ele manda, Ele garante. Ele não deixa faltar nada. Ele opera. Você, quando está na dependência dEle, você consegue enxergar o sobrenatural. Você consegue viver coisas que você nunca viveu. Se eu for dizer a você que a gente não teve aperreio, a gente teve. Se eu for dizer a você que a gente não viu o extraordinário, a gente viu, irmão. A gente viveu coisas que às vezes eu estou em casa e começo a conversar com ela. Eu digo: tu lembra disso aqui? Tu lembra daquilo ali? E a gente começa a conversar e começa a lembrar do que Deus agiu. Eu me lembro que a gente morava em uma casa no Fernando Lira, ali em Caruaru. E Deus começou a chamar a gente. Eu estava conversando com o pastor ali. E Deus, o trabalhar de Deus, ele é assim. Ele trabalha de multiforma. Deus, ele tem as suas maneiras, pastor Roberto, de agir, de trabalhar em nossas vidas. Principalmente quando se trata de missão, quando se trata da gente levar a sua mensagem, a sua palavra. Ele complica, descomplica e explica por que complicou. Ele abre porta dentro de porta, abre a porta onde já tem porta. O nosso Deus, ele é fora da lógica. Ele não trabalha com a ótica humana. Se soltar água na ladeira, em vez dela descer, ela sobe. Para subir tem que descer. Para ganhar tem que perder. O nosso Deus trabalha dessa forma. Ele trabalha de uma forma que o ser humano ele não entende. A gente só entende lá na frente o que Deus tem para as nossas vidas. E eu me lembro que Deus causou um rebuliço. Eu não me esqueço disso. Deus causou um rebuliço e na frente da casa onde a gente morava uma família que eles mexiam com algumas coisas de drogas. E aí eu me lembro que quando a gente chegou do culto, a gente tinha chegado do culto, não, tinha chegado do trabalho, a gente trabalhava com a minha cunhada. E quando a gente chegou para tomar banho, trocar de roupa e ir para o culto, eu me lembro que a rua estava toda escura, tudo fechado, não tinha ninguém na rua. E a gente entrou, tomando o nosso banho. E aí a polícia chegou e foi aquele rebuliço na casa do vizinho. E aí eu me lembro que quando, no outro dia, eu escutei quando o dono da casa falou assim: foram esses crentes. Eu vou mandar pistolar esses crentes tudinho. Daquele dia em diante, irmão, não dormi mais direito. Que é pai de família, já tinha o meu menino Levi, ia fazer 1 ano, né? Tinha uns 8 meses por aí.
Tava não, já tinha ele lá, eu me lembro. Eu tenho as fotos, minha filha, em casa. E eu me lembro que... E eu fiquei aperreado, irmão. Só que já foi um agir de Deus para tirar a gente daquela casa para trazer para cá. Só que eu não entendia, pastora, o que Deus queria ainda. Eu só entendia que Deus falava. E eu me lembro que eu não dormia mais direito. Para você ter ideia, eu dormia com o fundo do ouvido. Botava nos ouvidos, botava um louvor para poder dormir. Porque era um rebuliço na frente da casa toda noite. Eu conheci algumas pessoas assim de longe, pessoas sanguinárias. Pessoas que eram da pesada. E você não consegue dormir direito porque você fica... Sua mente... E eu não conseguia mais dormir direito e eu disse assim, eu tenho que sair dessa casa. Eu não vou morar mais aqui. Eu vou sair daqui. Esse mês eu tenho que sair ainda. Eu me lembro, irmão, que quando eu disse isso, a gente tinha máquina de costura, a gente já costurava em casa e tinha móvel. Eu sei que o tio da minha esposa ajudou a carregar a mudança, que ele tinha um caminhão. Primeiro eu fui ajudar ele a descarregar um caminhão para poder carregar a minha mudança. Eu não sei de onde Deus me deu tanta força para fazer 3 mudanças. E eu me lembro que eu rodei, pastor Roberto. Isso aqui é um testemunho, entenda. Porque missão é isso. É você estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando eu digo que a gente tem que ser liberto para fazer missão, tem que ser liberto. E quando você é liberto, para poder você fazer missão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Isaías 61, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, a proclamar liberdade aos cativos e oprimidos, a proclamar liberdade aos presos de prisão, a restaurar os contritos, aos enfermos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E temos que ser franco em fazer a missão, sem temer o mal. Tem que ter amor para fazer a missão. E eu me lembro que a gente se mudou, eu arrumei uma casa, São João da Escócia, e eu assinei contrato, irmão, dessa casa. 1 ano de contrato. E eu me lembro que quando eu assinei o contrato da casa e a gente se mudou, quando eu terminei de colocar o último móvel dentro da casa, Deus disse, não é essa casa que você vai morar. Eu comecei a chorar, eu disse, eu não estou entendendo. Eu disse, eu não estou satisfeito, minha filha. A casa não é essa. E ela dizia, o que é que você tem? Eu digo, eu não sei o que eu tenho, mas o lugar não é esse. E eu chorava, irmão, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Porque para fazer a obra, para fazer a missão, para entender o chamado, para você fazer a vontade de Deus, há uma guerra espiritual, há uma batalha, irmão, entre o céu e o inferno entre o céu, para que você não faça o ir a vontade de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, homens avarentos, amantes de si mesmo, falsos mestres, falsos doutores, estão criando doutrinas de demônio, estão cauterizando principalmente a mente dos jovens. Aí a gente tem que estar aqui, na palavra. Quando a gente está dentro da palavra e a palavra está aqui, ninguém consegue cauterizar a nossa mente. Esses dias eu estava cortando cabelo e o camarada chegou, ele afastado, desviado. Eu terminei de cortar o cabelo dele e quando eu terminei ele olhou para mim e disse, sabe de uma coisa, irmão? Do nada. Eu acho que ele queria falar algo para querer afrontar. E ele falou, eu não creio mais em Deus. Eu não creio mais na Bíblia. Aí eu olhei para ele e disse, mas qual o sentido? Por que você quer me dizer isso? Eu disse, não, irmão, esse tempo todinho, e eu comecei a analisar que Deus não existe. Eu não acredito mais nele.
Porque se Deus existisse, essas guerras que estão acontecendo, Deus pouparia a vida das crianças e deixava que os homens se acabassem uns com os outros. E eu comecei a tentar entender a mente dele. Mas a mente dele já estava ou está cauterizada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei por que, pastor, eu comecei a falar isso aqui. Mas eu quero que você preste atenção em algo que eu vou lhe dizer. Às vezes nós só focamos dentro da Bíblia que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu lhe provo que existe mais. E a gente conversando, e eu disse, meu amigo, isso está acontecendo por conta do pecado. A terra está corrompida por causa do pecado. A terra é amaldiçoada por causa do homem. Não interessa se a criança, é triste, mas se a criança morreu lá na guerra, ela já tem passagem com o céu. Se for uma criança inocente, ela está de passagem direta para o céu. Agora aí você, a gente corre risco ainda de vida, de salvação. Mas por que esse sentido? Não, porque a teoria do Big Bang é verdadeira. Eu digo, meu amigo, como é que a teoria do Big Bang é verdadeira? Se até agora a bomba está destruindo tudo. Tu já viu bomba construir o quê? Tu não está vendo, não? O povo está se acabando com míssil, está matando todo mundo. Uma bomba, o Big Bang não vai construir, vai destruir. Eu botei ele de frente do espelho, olha para o espelho, dá para entender que Deus existe. Ele disse, não, irmão, eu agora estou no candomblé. Eu digo, então deu para entender tudo. Eu digo, fica na paz, que eu vou na paz. Não adianta você querer entrar no mente de uma pessoa dessa, irmão. Porque a mente dela está cauterizada. Está feita. Estamos vivendo esse tempo. E aonde a nossa missão é levar a verdadeira palavra. Olha o que o pastor falou aqui, igreja, a palavra igreja, chamados para fora. Ser missionário de banco de igreja é uma maravilha, irmão. Vai ser missionário lá fora para tu ver uma coisa? Onde muitas vezes eu me lembro que eu ia com um rapaz chamado pastor Everton, a gente ia lá para Cagepe. 2h da manhã alguém ligava, vem aqui pastor expulsar o demônio. A mulher endemoniada. Dentro do beco da Cagepe, na favela. E o camarada lá chegar 2h da manhã para expulsar um demônio. E os camaradas de arma, de faca. Num beco bem estreito, irmão. A gente só foca que o pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Existe outro pecado que não tem perdão, não vou falar porque tem criança. Tem outro ainda. Eu pelo menos eu achei 4. Quando eu não perdoo o meu irmão, não tem perdão para mim. Isso é Bíblia. Quando eu não consigo te perdoar, quando eu não te perdoo, não tem entrada no céu para mim e nem para você. Porque quando eu não perdoo, Deus também não perdoa meus pecados. Então não tem perdão. Um outro pecado que eu quero falar é o pecado de apostasia, não, é apostasia. É quando eu apostato a minha fé. O que é apostatar a minha fé? Quando eu não creio mais em Deus. Quando eu não acredito mais em Deus. Quando eu não acredito mais nas coisas de Deus. Quando eu não creio mais na sua existência. Quando eu retrocedo a minha fé. Não tem perdão, tem não tem. E eu provo. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito. Está falando aqui com é maiúsculo, não é minúsculo não. Quando eu torno participante do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. E caíram, é impossível que haja reconhecimento e arrependimento outra vez. É impossível.
Quando a pessoa abandona a fé, quando a pessoa apostata a sua fé, não crê, não acredita, deixou, não quer mais caminhar, é impossível. Eu vinha falando com o pastor, eu disse: pastor, me corrija se eu estiver errado. Mas eu tenho algo dentro de mim, no meu coração, toda a vida eu tive. Que quando uma pessoa, ela aceita Jesus verdadeiramente, e Jesus encontra com ela verdadeiramente, ela não deixa Jesus por nada. Mas quando uma pessoa ela entra e ela sai, me perdoe a expressão, me desculpe, mas quando ela vem e cai no mundão novamente, ela não se converteu de verdade. Por quê, irmão? Quantas lutas você não já passou? Quantas lutas você não enfrentou? Quantas vezes você já não ficou triste? Quantas vezes você já não ficou na caverna? Mas me diga, quantas vezes você deixou a tua fé? Quantas vezes você disse: eu vou para o mundão? Quantas vezes você disse: eu vou viver a minha vida, não quero saber mais de Cristo? Quando verdadeiramente Jesus entra aqui dentro, não há quem tire ele. Não há quem tire. Então tenha cuidado. E eu me lembro que o Senhor nos chamou, e quando o Senhor nos chamou para fazer a obra dele, dentro da casa, Deus disse: não é essa casa. E eu comecei a chorar, eu digo: Jesus, o que é que o Senhor quer da minha vida? Me diga. Quando eu disse isso, quando o Senhor falou comigo, eu disse: o que é que o Senhor quer da minha vida? Sabe de uma coisa? Eis-me aqui. Para onde quer que o Senhor quer que eu vá? Quando eu falei isso, irmão, eu me lembro do pastor, meu pastor Olívio. Ele passou na frente da casa que eu tinha acabado de se mudar. Só que antes disso, voltando um pouco, a minha sogra veio morar primeiro aqui em Riacho das Almas. E eu me lembro que quando eu não tinha carro, eu pegava o Toyota, e quando a gente descia para Caruaru, eu olhava para o lado da Coab, e Deus me mostrava uma casa, 3 quartos e um banheiro. Eu disse: é coisa da minha cabeça, Jesus, que negócio é esse? Deus me mostrava a casa. E eu me lembro que quando a gente fez a mudança, o pastor passou de frente de casa e disse assim: Diego, vem cá. Eu fui. Ele disse: eu já aluguei uma casa em Riacho das Almas, vai morar lá? Eu disse: o senhor está doido, homem. Eu vou ver em Riacho das Almas. Quando eu falei isso, Deus falou comigo e disse: é para lá que eu quero que você vá. Eu liguei para o pastor, digo: pastor, venha buscar a minha mudança amanhã, ligeiro, que Jesus quer que eu vá para Riacho. Irmão, ele já tinha alugado a casa ele tinha alugado para ele. Só que não foi para ele a casa que ele alugou. Ele alugou a casa para a gente. Deus, ele cria situação para levar a gente, aleluia, no centro da vontade dele, até onde ele quer. E eu disse: Jesus, o senhor quer que eu vá para Riacho? Eu vou. Agora tem uma coisa, eu assinei contrato, o Senhor é quem tem que desmanchar o contrato. Se o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Estou aqui. Aí Deus falou comigo, pastor, e disse: ligue para a dona da casa. A dona tinha acabado de sair da casa, meu Deus do céu, eu tinha assinado contrato. Arrumei testemunha. Um fianceador que chama, né? Porque, olha, só Jesus na causa. E eu liguei para a mulher, eu disse: Dona Maria, eu nem me lembro o nome dela. Dona Maria, todo mundo é Maria, né? Tem um probleminha aí. Ela disse: o que foi, meu filho? Eu disse: eu vou ter que morar em Riacho das Almas. Ela disse: pegue o contrato, rasgue ele. Faça de conta que a gente nunca fez contrato. Deus lhe abençoe. Eu liguei para o pastor: pastor, venha buscar a mudança que Jesus quer que eu vá para Riacho. Eu não sei o que ele tem em Riacho, mas ele quer que eu vá. E a gente foi, irmão. Foi luta, foi peleja. Como eu já falei outro dia aqui, a gente chegou aqui em Riacho. E aí o pastor começou a fazer uns cultos. Comecei a ir para os cultos mais ele, na frente da casa da minha sogra. E começava a ir um, ia dois, ia três. Uma família me chamou para fazer culto, fazer oração. Toda noite eu fazia oração na casa desse povo, dessa família. E fazia oração, vinha orar por a gente. Toda noite a gente estava orando. Pessoas, irmão, possessas, pessoas que precisavam de libertação. Deus fez até a obra, mas no final o coração foi duro. O coração foi duro. Chegando aí sem conhecer ninguém. A mulher chega e diz: acabou o leite do menino. Eu digo: glória a Deus.
Aleluia, dê um glória para Jesus. Ela deu um glória. Eu digo, Deus prova lá o leite do menino, irmão. Ele só tomava leite camponesa, nem mucilão, não gostava muito não, era raleado. Deus, ele conhece até os detalhes da gente. Deus sabia tanto, irmão, que uma mulher entrou pela porta da frente, sem eu conhecer ela, dona Nilda, e disse, irmão, já foi chamando de irmão. Não, digo, eu não conheço essa mulher. Ela disse, eu trouxe 16 bolsas de leite e 2 mucilão. Ser missionário é isso. Fazer missão é isso, é viver na dependência dele, pastora. E não adianta criar segundo plano. É primeiro plano e único plano é ele. E a gente foi fazer a obra. Foi fazendo a obra, foi crescendo, foi chegando um, foi chegando outro. Agora, para fazer a obra, irmão, tem que ter amor. Se você não tiver amor para fazer a obra missionária, não vai. Porque eu me lembro que recurso eu não tinha não. Mas quando a gente quer fazer, a gente dá um jeito. Quando a gente tem amor de fazer, a gente dá um jeito. Eu fico triste, infelizmente, porque a gente vê muitas pessoas... Eu não tenho medo de falar, irmão. Eu vejo muitas pessoas, infelizmente, investindo em coisas que muitas vezes está errado. Você sabe qual é o mais difícil de andar? É aquilo que está fazendo certo. Aquilo que está dando certo, ele é complicado de andar, é no passo do gado, ó, bem devagarinho. Mas você vê muitas vezes pessoas investindo naquilo que muitas vezes está só passando a mão, tirando só a lã da ovelha, só a lã da ovelha e deixando ela pelada. É, irmão, é verdade. Mas a gente tinha tanto amor para fazer a obra que sabe o que eu fazia? Recurso a gente não tem não, vamos fazer a arrecadação de alimento. Aqui em Ameixa a gente cansou de fazer a arrecadação de alimento. Alguém disse para mim, mas rapaz, tu vai pegar o alimento do pessoal da casa e já estão precisando. Eu digo, não, eu estou ensinando a ele a dividir o que ele tem com o próximo. E eu vinha com o Monza, pastor Roberto, chega, ele vinha acocorado, cheio de alimento. Aí a gente pegava, fazia, dava para fazer 10 cestas básicas, irmão. Ia para o Pororoca, evangelizava, convidava, vai para o culto que hoje tu vai ganhar uma bênção. O povo ia para o culto, no final ganhava a cesta. Quando eu não tenho recurso, mas eu dou um jeito de fazer a obra. Porque quem tem amor de fazer a obra, não olha para o que está faltando. Ele consegue enxergar aquilo que ele tem. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um carro e tinha as pessoas para arrecadar alimento, irmão. Fazer a obra é isso. Né? Fazer a obra é você padecer. É padecer necessidade. Porque o apóstolo Paulo disse, eu sei passar fome, sei viver a abundância, mas também sei passar fome. Ele passou necessidade, ele passou fome. Entenda o que ele está dizendo. Não era que ele dormia com fome. É que às vezes chegava de manhã, de tarde, de noite, não tinha o que comer. Aí Deus provia. Obra é isso. E a gente começou a evangelizar. E eu me lembro que a família faz oração aqui. A gente fazia oração lá, a família de seu Red. E a gente fazia oração logo no começo que a gente conheceu ele. Fazia oração toda noite, toda noite, toda noite. E uma família, irmão, católico, apostólico mesmo, e a gente fazendo ali oração, e um dia ele me perguntou, eu não tocava no assunto, porque, ó, irmão, fazer a obra missionária você tem que ter cuidado, para você não magoar e nem matar, vai devagarzinho. E a gente só fazia oração, deixava um versículo, cantava um louvor. Quando foi daqui a pouco, o dono da casa disse, me explica aí um pouquinho de ídolos, de imagem de escultura. Digo, vou lhe ensinar um pouquinho. Salmo 115, Êxodo 20. Vamos lá, o que é que Jesus tem para falar para nós? Quando eu terminei de falar com ele, ele disse, pegue um saco ali. Vamos pegar um saco mais eu. Irmão, tinha 3 Coca-Cola, irmão. Coca-Cola que o povo fala é para de Cícero. 3 bichão daquele, colocando dentro do saco, 2 Ave Maria, um bocado de sangue, um bocado de coisa. Um saco cheio, que eu arrastei o saco, eu digo, deixa comigo. Jesus hoje entrou nessa casa. Ó, irmão, é luta, é peleja, você passa humilhação, passa perseguição, caluniação, mas vale a pena, por uma alma vale a pena você fazer essa missão. Eu coloquei tudo dentro do saco. Eu me lembro que tinha um quadro na parede, a gente pegou tudo. E quando eu olhei para o quadro, era a foto das 2 filhas dele.
Aí Deus falou comigo e disse assim, ó, por trás daquele quadro tem um demônio. Um demônio, Jesus, tem um demônio. Você pega aquele quadro, tira aquele quadro dali que tem um demônio atrás dele. Quando tiraram o quadro, por trás tinha uma foto de Iemanjá. Deus, quando faz, Ele faz a limpeza por completo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas, ela voltam-se a meter-se no jugo da servidão novamente. Porque a libertação, ela vem de dentro para fora. E não de fora para dentro. Se você pegar um porco, tirar ele da lama, der um banho nele, colocar uma gravata nele, soltar ele, ele volta para a lama novamente. Porque a mudança foi fora, não foi dentro. Evangelho, irmão, é mudança. Evangelho é transformação. Evangelho que não muda, evangelho que não transforma, não é evangelho, pastor Roberto. E é isso que Deus tem tratado com a minha vida, é isso que Deus ainda tem cuidado na minha vida. Uma das coisas que Deus tem me ensinado, esse tempo que eu estou em Caruaru, é fechar a boca. É levante, mas levante. Tem hora que sabe, a cabeça esquenta, mas eu freio, eu digo, meu Deus, não vai adiantar. Só piora. Mas aí você tem que estar disposto a fazer a obra. Você tem que querer fazer a obra. Todos nós aqui somos missionários. E esse é um dever que a gente tem. De levar a sua obra. De fazer a obra missionária. As irmãs estavam cantando aqui, é missão. O grupo de jovens estava dançando aqui, é missão. A irmã que estava dirigindo o culto, é missão. O pastor que traz você para a igreja, é missão. Você quando vem para a igreja, é missão. Mas fazer a missão tem que fazer com alegria e não com tristeza. Adorador é tudo que eu sou. Você lembra que no capítulo 11 de João, Lázaro estava morto? Mas no capítulo 12 ele estava onde? Sentado na mesa. E você estava morto, irmão. Mas agora nós temos vida. Porque quem nos deu a vida foi Jesus de Nazaré. É por isso que quando a gente for fazer a obra, tem que fazer com amor, com alegria. Até na hora da contribuição, do dízimo e oferta, ele diz, contribua com alegria e não com tristeza. Vou dar minha oferta, meu Deus, vai faltar. Vai ficar difícil. Ele está rindo, né, irmão? Mas é com alegria. Olha, uma pessoa que nos acompanhou na obra foi minha cunhada Valdênia. Essa que está aqui. Ela acompanhou a gente. Ajudou muito na obra. Missão é você contribuir. Eu não conto, irmão, muitas vezes. Chegava no dia do aluguel da igreja, estava faltando a vez R$50. Eu digo, Jesus, está faltando 50 e eu não tenho. Daqui a pouco entrar um ímpio na igreja, irmão, eu guardei de oferta para dar na igreja. Uma caixinha de margarina e quando eu contar o dinheiro, R$50. A vizinha da frente, 3 ruas depois, escutando o culto. Eu vim escutar o culto, pode, fica à vontade. Faltando R$72 para pagar o aluguel da igreja. E quando pensa que na mulher tira o envelope de todo pastor aqui é para ajudar na igreja. E quando eu abri o envelope, R$72. Estávamos dispostos a conduzir ao povo para o chamado de Deus. Mas o coração duro fica difícil. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso se trata de toda a área, até o casal missionário, até ali em Timóteo. Timóteo vai falar como é que o obreiro deve se comportar, o marido sóbrio, de uma só mulher, honesto, uma irrepreensível. Porque, irmão, a obra primeira, a obra missionária começa dentro da minha casa. Se eu não consigo governar a minha casa, não tem como eu governar a casa de Deus. Se eu não consigo colocar ordem nos filhos, se eu não tenho moral nem para minha esposa. E tem que ter moral para a esposa? Tem, eu provo. Quer que eu provo? Eu abro a Bíblia aqui, quer? A Bíblia diz que Jesus disse à mulher, Deus disse à mulher, olha,
Ele disse: esteja em silêncio e aprenda com toda a sujeição. Porque primeiro foi feito Adão e depois Eva. Ele diz: eu não permito que a mulher nem ensine e nem use de autoridade sobre o marido. Não é que o marido vai ser machista, entenda. É que a mulher, ela vai ser sábia. Abigail, por ser sábia, salvou toda a sua casa. Irmão, nós somos crentes, não somos super-homem, não. Porque às vezes o marido chega estressado mesmo do trabalho. Cansado, teve um dia difícil. Aí quando chega estressado, todo cansado, a mulher vai olhar, né? Ah, tá com a cara feia de bicho. Não, não é assim que se trata, não. Chega cá, meu amor. Preparei ali a sua toalha. Como foi o seu dia? Você está um pouco triste? É, irmão. Até para o casal ser missionário, tem que ser liberto os dois, porque senão não vai, não. Deus ensina. Olha, eu não sabia o que era uma obra missionária, não. Eu não sabia o que era fazer missão, não. Mas Jesus me ensinou. Ele me ensinou. Deus me ensinou através de riacho, viu? Missão, arrecadação de alimento. Toda semana tinha evangelismo. Tinha um culto diferente. Toda semana tinha visita no lar e culto no lar. A gente estava direto em cima. Porque Deus chamou a gente para isso. Eu me lembro que quando a gente chegou, culto de oração, quase ninguém ia. Só ia eu, a mulher e o menino. Eu fiz uma campanha de 7 sexta-feira no monte para Deus mandar a gente. Ser missionário é isso, é pagar preço. É viver às custas dele. É viver na dependência dele. Olha, Jesus, está faltando, viu? Acabou, não tem R$1 no bolso. E Jeová mandar de repente. Né? E para mim encerrar, irmão. Né? Casal de missionário tem que amar. Um homem sóbrio. Marido de uma só mulher. O que é irrepreensível? É um homem que ele é respeitado. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, Deus tem tratado comigo. Graças a Deus, Deus tratou. Eu gosto de brincar um pouco, às vezes. É bom rir, a gente como crente, a gente se reúne, brinca, ri. Mas tudo tem o seu momento e a sua hora. Porque quando você dá ousadia demais, ninguém te respeita. Eu já sofri com isso, eu não tenho vergonha de falar. Eu já sofri. Hoje eu aprendi a me colocar no meu lugar. Para eu não perder o meu respeito. Porque a Bíblia diz: o marido de uma só mulher, irrepreensível, ou seja, o marido que a família, os filhos, os amigos da igreja respeita. Respeita. Hoje eu mantenho uma postura, irmão. Então a obra missionária é isso. Eu não entendi, hoje eu entendo. E hoje eu entendo porque hoje eu tenho a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Uma vez Deus mostrou a minha cunhada, o caminhão parando na porta de casa. Muitas vezes eu dizia assim: eu vou me embora para Caruaru, alugava o caminhão e dava errado. Porque não era no meu tempo, era no tempo dele. Era quando ele quisesse. E eu me lembro, para mim contar aqui a história, eu me lembro que um dia eu fui para Caruaru e eu estava num carro, estava eu, minha esposa e meus filhos, e eu não contei para ela. Eu vinha no meu coração, na minha mente, falando com Deus, e eu falei: Senhor, me diga quem é fulano de tal. Só falei aquilo. Quando eu cheguei na casa do meu pai, tinha uma missionária. E quando eu coloquei o pé, ela disse: tu vinha no caminho perguntando a mim quem é fulano de tal. Eu vou te mostrar quem é, vai acontecer assim e assim, e tu vai saber o dia de tu vir embora para Caruaru, porque eu vou te trazer. Do jeito que aconteceu, Deus me disse: chegou o dia de você ir embora. Foi ou não foi? Eu disse: minha filha, arruma as malas, porque foi dia 7 de janeiro. No dia 7 de janeiro, no sábado,
a gente vai embora. E a gente vai embora, eu digo, vai. Chegou o dia, Deus falou o dia e a hora. A gente viveu aperreio. A gente viveu dias difíceis. Mas a obra missionária é isso, irmão. Quem entende o propósito, pastor Roberto, tem que suportar o processo. Ao ponto de você viver um processo de Deus, ao ponto de olhar, as pessoas até olhar e dizer assim, são miseráveis. Não tem nada. Como é que um crente vive dessa forma? É porque não entendia o trabalhar de Deus, irmão. Para poder Deus muitas vezes nos levantar, Ele tem que primeiro forjar o nosso caráter. Ele tem que primeiro trabalhar nas nossas vidas. Davi foi ungido a rei, mas ele foi viver como foi viver ali no estagiário. Não pense que Davi foi logo sentando no trono, não. Foi tocar a harpa. Porque Davi nunca viveu uma vida daquela. Davi nunca sentou num trono. É difícil, irmão. Para quem muitas vezes viveu ali, ó, hoje tem e amanhã não tem, para ele sentar no trono e depois ele não se corromper. É devagarinho. É de degrau em degrau. A obra missionária é desse jeito. Você tem que padecer por amor à palavra, por amor a Cristo, por amor às almas. Porque, porém, tem um seguinte, tem um porém aqui na palavra. Porque quando você coloca a mão no arado e você volta atrás, a alma do Senhor não tem prazer na tua vida. Botou a mão no arado, meu filho, acabou. Acabou. O presbítero Demário foi esses dias lá e ele falou para mim assim, qual é o melhor? Continuar a obra ou parar de fazer a obra? Eu digo, ih, agora pegou. Digo, essa aí, varão, foi para torar, viu? Eu digo, meu Deus do céu. A gente como ser humano dá vontade de parar. Mas se a gente parar é cobrado. Vem cá. Eu vou viajar. Toma 5 talentos, toma 3, toma 1. O que tinha 5 multiplicou para 7. O que tinha 3 multiplicou para 5. Aí chamou o outro que deu 1. E aí tu fizesse o quê? Enterrei. Porque tu não colocou pelo menos no banco para correr esse juro. Servo inútil e infiel. Fosse fiel no pouco te colocarei. Não se volta atrás. Não se para a obra. E no tempo certo, Deus, Ele nos levou ali para Caruaru, irmão. Hoje eu posso dizer uma coisa a você. Quando eu cheguei ali em Caruaru, Deus falou comigo assim, disse assim, ó. Tu emprestarás e não tomarás emprestado. Uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, eu tenho que falar isso aqui, pastor. Por que eu tenho que falar? Eu tive uma vida desorganizada. Eu era desorganizado, irmão. Deus não trabalha com desorganização. O seu reino, a sua obra missionária, ela é organizada. Comprou, pague. Pediu emprestado, devolva. Quebrou, conserte. Não é assim? Deus trabalha dessa forma. Deus disse, tu vai emprestar e não vai tomar emprestado. E eu vou limpar o teu nome. Reprovia, delebra, sodelerga. É assim que Deus faz, irmão. Hoje eu empresto e não tomo emprestado. Não é para me engrandecer, é para a glória dele. E hoje meu nome está limpo. Eu entro no aplicativo, está limpo, não devo nada, porque eu paguei o que eu devia. Jesus é lindo e cheiroso.
Quando se faz a obra dele, olha, quando se faz a obra missionária dele com amor, quando você cuida da obra dele, ele está cuidando de você. E quando você cuida da obra dele, ele está cuidando do teu filho. Enquanto você cuida da obra dele, ele está cuidando do teu marido. Enquanto você cuida da obra dele, ele está cuidando da tua esposa. Enquanto você cuida da obra dele, ele está cuidando da tua família. Enquanto você cuida da obra dele, ele está entrando com libertação. Enquanto você faz a obra missionária, Deus está agindo ao teu favor. Ele age ao meu e o teu favor. Amém, irmãos? Fazer a obra missionária é isso. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E Deus hoje nos levou. E para terminar aqui, tem mais. A igreja que eu estou, sabe que eu dizia, vou nada para lá. Estou lá. Jesus disse, é aqui que eu coloquei, porque eu preciso tratar. A gente não se manda, irmão. Quem manda na gente é Deus. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus.